aconteça, entregou o teu Espírito. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Diga para o seu irmão: esta foi a aliança, o compromisso que Deus, através de Jesus, assinou, consumou com a sua igreja, com a sua noiva. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, Santa Ceia para a igreja é uma coisa tão sublime, tão especial. Porém, alguns lugares têm deixado de cumprir com esse dever, que isso é o nosso dever. E as pessoas estão esquecendo o valor disso. Nós, como igreja, quando nos assentamos à mesa para poder cear com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos mostrando para o mundo o nosso compromisso firmado com o Cordeiro. E quando nós olhamos e vamos analisar e teologicamente olhar para dentro da Santa Ceia, nós vamos entender que isso é um ensaio para aquilo que vai acontecer no céu. Porque a Santa Ceia, simbolicamente, biblicamente falando, ela vai ilustrar o compromisso da noiva com o noivo. Ela vai mostrar o compromisso que a igreja tem com Cristo. Porque a noiva somos nós e Cristo é o noivo, e um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Só que no costume judeu, a noiva não vivia junto com o noivo, como nós vemos por aí. Antigamente, quem ia até a noiva era o amigo do noivo. O noivo, ele não tinha contato direto com a noiva. Quem tinha contato com a noiva era o amigo do noivo. O amigo do noivo era quem ia até a casa da noiva saber o que estava acontecendo com a noiva, para poder ir e falar com o noivo. Só que ele nunca ia com as mãos vazias. O amigo do noivo, ele não ia de mão abanando. Ele sempre levava um adorno para a noiva. A missão da noiva era preparar o enxoval. A missão da noiva era estar se preparando com o adorno que o noivo levava. De repente você ainda não está entendendo, eu quero te fazer entender. O amigo do noivo Jesus é o Espírito Santo, e a noiva somos eu e você, e o amigo, ele se encontra aqui nesta noite. Oh, glória. Então todas as vezes que o amigo ia na casa da noiva, a noiva também não recebia o amigo de qualquer forma. Porque o amigo do noivo era como um embaixador. Você já viu como o embaixador é recebido nos outros países? O embaixador, ele tem um prédio só para ele. É claro, não só para ele, mas tem outros embaixadores juntamente com ele, porque ele não é só um. Mas é um prédio para ele, para representar a nação dele dentro daquela outra nação. Então a noiva preparava o melhor guisado. A noiva preparava a melhor comida. A noiva preparava a melhor bebida, sabe por quê? Porque quando o amigo do noivo saísse dali, ele ia levar as boas novas para o noivo. Aí ele ia dizer: olha, aquela varoa cozinha muito bem. Olha, aquela varoa trata muito bem da sua casa. Nós, como noiva do Senhor, nós temos que tratar bem da nossa casa. Porque a casa, nós estamos preparando para o noivo.
Nós estamos ensaiando para naquele grande dia, quando nós recebermos o noivo, nós já estarmos prontos ou prontas para ele. Então o amigo, quando ia, sempre levava o adorno. Já viu quando o amigo está na casa, ele sempre traz fortalecimento para mim e para você? Você já viu que o amigo do noivo traz dons espirituais para mim e para você? Sabe para quê? Para nós estarmos adornados para aquele grande dia. A missão do amigo do noivo era levar o adorno. Por quê? O noivo tinha que adornar a noiva. Você já ouviu falar das 10 dracmas, da parábola das 10 dracmas? Sabe por que aquela noiva ela fica desesperada procurando a outra dracma? Porque foi adorno do noivo. E ela tinha que apresentar. Porque, irmão, imagine você vai se casar com a roupa rasgada. Vai se casar com um sapato furado. Você imagina como as pessoas vão dizer. Então este era o cuidado com o noivo, com a noiva, de adornar ela da maneira certa, para que todos aqueles que vissem, olhassem, pudessem entender como a noiva estava. Como a noiva, eu e você, se encontra nesta noite. Porque o adorno, ele nunca deixou de mandar. Porque os presentes, ele nunca deixou de mandar. Porque aquilo que ele tem para mim e para você, ele nunca deixou de enviar. E nesta noite ele está dando para mim e para você mais um pouco. Deus, aleluia. Mas eu e você, noivas do Cordeiro, devemos estarmos preparados. Então, o amigo do noivo agora vem trazer o adorno. E a noiva vai preparar um guisado. O que você preparou para o noivo nesta noite? Minha mãe falou aqui a respeito de quando no começo da oração ela estava orando e estava dizendo, a pastora melhor dizendo, estava dizendo que acredito, Senhor, que os seus filhos já prepararam o culto desde casa. Desde casa. Quantos de nós já não temos mais preparado o culto para o Senhor? Eu já falei isso aqui, eu acho que umas 10 vezes, eu vou voltar a repetir. Nós erramos em dizer, Senhor, nos dá um culto abençoado. Eu oro assim também. Porque o culto não é Ele quem dá culto é eu e você. Quem vem cultuar não foi ele, foi eu e você. E eu te pergunto, noiva, o que tu trouxe, o que tu está oferecendo para o amigo do noivo? O Espírito Santo que se faz presente aqui nesta noite. O que é que tu está oferecendo a ele nesta noite? O que é que você trouxe? Em algumas igrejas por aí, neste momento eles estariam preocupados com o que você tem no bolso. Neste momento eles estariam preocupados com o que você tem para dar para eles. Mas nesta noite, o amigo do noivo está aqui e está te perguntando, eu vim aqui ceiar contigo, e o que você tem nesta noite para eu contar para o noivo de bom? Deus eterno. O que é que você tem, noiva, para eu dizer para o noivo? Porque quando o amigo do noivo saía, ele ia prestar conta com o noivo e dizia, olha, aquilo que tu me deu, eu entreguei para ela, tá bom? Tá. Ó, e deixa eu te dizer mais, ela varre a casa direitinho, tá? Ela limpa direitinho, tá? Eu não vi sujeira nenhuma naquele lugar. Não tinha sujeira, porque a casa estava limpa. Deixa eu te dizer uma coisa, alô só, tava um brinco. Rapaz, quando ela botou a mesa naquele lugar, aí fica preparado, varão, porque você vai engordar, hein? Fica preparado, varão, porque tu vai engordar. Será que é assim que o amigo do noivo ele vai chegar e vai dizer? Porque essa era a missão do amigo do noivo. A Santa Ceia no âmbito espiritual simboliza isso. Um preparo, uma visita do amigo para ele levar para o esposo, para o noivo, aquilo que a noiva tem aprendido, aquilo que a noiva tem granjeado, sabe? Te entreguei 2, te entreguei 5,
E para o que entregou um, ele enterrou. Deus eterno. Aí o senhor da casa vai dizer: olha, por que tu não entregaste ao banqueiro? Estratégia. Estava com medo daquilo que ele tinha enterrado. Ele falou: então fazia o seguinte, entregava na mão de alguém, porque esse alguém ia cuidar, porque você não cuidou. Deus eterno. É, Jesus. Aí, irmão, uma coisa que muitas igrejas já não falam hoje em dia, a Bíblia vai dizer que o senhor da casa vai tirar dele o que ele não tinha, e o que tinha dado vai arrancar e vai dar para aquele que tinha granjeado mais. Só que é uma parábola para discernir as coisas do céu. E quando vai se discernir as coisas do céu, nunca tem picuinha. Então aqui Deus, ele não está mostrando competitividade. Deus, ele está mostrando que mesmo com um dom, você pode agradar Ele. Ele está dizendo para mim e para você que mesmo sentado neste banco, você pode agradar Ele. Ele está dizendo para mim e para você que mesmo sendo um intercessor, você pode atingir o coração dele. Glória a Deus. Ei! Aquela mulher cananeia nem fazia parte. Mas ela disse: Senhor, meu filho está moribundo, está morrendo, por favor, socorre ele. Aí o Jesus vai virar e vai dizer: olha, eu vou dar comida para os meus filhos. E ela vai dizer: olha, Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher vai falar isso, o coração de Jesus vai se encher. E ele vai dizer: eu nunca vi fé como esta, nem em Israel. Vai embora, pode ficar tranquilo, porque o teu filho está sarado. Ele está sarado. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher chegou e o teu filho estava bem. Sabe por quê? Porque ela não alcançou o coração do Senhor com grandes riquezas, não. Foi com uma simples adoração. Quem é esse evangelista? Ela não adorou. Adorou sim, sabe por quê? Porque quem conhece e reconhece o poder de Deus, adora a Deus. Aleluia. Quem conhece, reconhece, se inclina e sabe que Ele é poderoso para fazer. O amigo do noivo, ele está aqui nesta noite. Ele tem adorno para mim e para você, sabe? Ele tem adorno para mim e para você. Quando eu cheguei neste lugar, eu falei: Senhor, envia um anjo. Um anjo com bandeja de alimento espiritual para a tua igreja, porque é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos, de alimentar o nosso espírito. Sabe por quê? Porque este mundo é perverso, porque este mundo é cruel. Ele não tem pena de mim, ele não tem pena de você, porque o nosso adversário, a Bíblia vai dizer, no livro de Pedro, vai dizer para mim e para você que ele fica ao nosso derredor, como um leão bramando. Você sabe, como um leão bramando, querendo avançar, só que ele não pode. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só que ele não pode, ele só pode bramar e olhar. Ele só pode olhar de longe e ficar rodeando. Irmão José Otávio, ó, fazendo só assim, ó. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmo: porque o Senhor coloca um anjo do lado daqueles que temem a Ele e livra. Aí o amigo do noivo, ele vai falar com o noivo o que é que a noiva tem. Eu não vou estender muito, que a gente ainda precisa ministrar a Santa Ceia. E ele vai dizer para o amigo do noivo o que a igreja tem. O compromisso da noiva é de se adornar. Porque adorno o noivo está enviando. A Bíblia vai dizer que na parábola das 10 virgens, que no dia da bodas eles estavam esperando o noivo. Eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 nércia, 5 prudentes. E a Bíblia vai dizer que todas tosquenejaram.
Ou em outra tradução, todas dormiram. Ou em outras, todas cochilaram. Foram todas. Mas uma coisa fez a diferença. Todas cochilaram. As nécias e as prudentes. As que tinham azeite de reserva e as que não tinham azeite de reserva. Sabe o que acontece? Quando a gente recebe uma promessa, irmão, como o apóstolo Paulo ele vai dizer no livro de Coríntios, ele vai assimilar a nossa conquista do céu com a conquista de um homem que vai ganhar uma medalha. É que quando nós começamos um trajeto, nós estamos impulsionados pelo prêmio que nós vamos ganhar. E quando nós chegamos no final, nós estamos impulsionados por aquilo que nós vemos no final, porque nós já estamos vendo a linha de chegada. Mas quando nós estamos no meio, irmão, aí é difícil, porque nós corremos já na metade e olhamos para trás e vimos que a metade que nós corremos foi longa e nós ainda precisamos correr mais um pouco. Mas a Bíblia vai dizer que todas elas cochilaram. Mas uma coisa fez a diferença: o azeite de reserva. O azeite de reserva. E eu te faço a seguinte pergunta: como estará a tua reserva nesta noite? Será que você está caminhando na reserva? Ou será que você ainda está com o azeite que você veio? Eu não sei de que forma você se encontra, mas deixa eu te dizer uma coisa: é necessário ter azeite de reserva. É necessário ter azeite de reserva. Sabe para quê? Para que quando chegar a adversidade, como já foi falado aqui nesta noite, quando uma enfermidade te alcançar, ou quando a porta de emprego fechada te alcançar, ou quando alguma coisa acontecer na tua vida, você permanecer de pé. Sabe por quê? Porque a nossa maior vitória, ela não está aqui. Ela está lá, naquele grande dia. E a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres ouviram gritar: aí vem o noivo. E as 5 prudentes foram de encontro com o noivo. E as 5 nécias voltaram para comprar azeite. Como eu já falei que as parábolas elas sempre vão assimilar as coisas do céu. Uma vez eu estava ouvindo na consagração, eu estava ouvindo uma irmã pregar sobre esta palavra. E rapidamente me veio na mente em pensar assim: Senhor, não poderia as 5 prudentes levar as 5 noivas com o seu azeite? Não poderia? Só que, como eu disse, irmão, Jesus ele vai usar a parábola para explicar as coisas celestiais. E ir para o céu não tem condições de ir de carona. Ir para o céu não dá para dividir o táxi. Ir para o céu não dá para rachar o Uber. Ir para o céu é passagem exclusiva. E isso quem garante é eu e você. Isso quem garante somos nós. Porque não dá para rachar, não dá para facilitar. Porque o Uber, quando nós pegamos, muitas das vezes a gente lá em casa vai sair para algum lugar e a gente quer o Uber é baratinho de um lugar para o outro, R$10. Aí vai 4 pessoas, vamos fazer o seguinte: a passagem é R$2 mesmo. Vamos fazer o seguinte: cada um dá R$2,50, a gente vai e para no lugar que a gente quer. Só que para o céu não vai ser dessa forma não, meu irmão. Para o céu a tua passagem, o teu passaporte tem que ser carimbado com o sangue do Cordeiro. E quando o carimbo do sangue do Cordeiro bate no teu passaporte, você não pode pecar mais. Eu estou falando pecar de pecados de transgressão. Não estou falando de pecado que eu e você cometemos todos os dias, não. Eu estou falando de pecado de transgressão. Mas naquele grande dia nós vamos encontrar com o amigo do noivo. Eu vou encerrar a mensagem aqui. E João capítulo 19, versículo 30 vai dizer que ele, Jesus,
bebido vinagre, ele disse: está consumado. Ele diz em hebraico, no original, tetelestai, está consumado. Ou seja, a aliança do Senhor com a igreja, com a noiva, foi realizada ali naquele dia. Aleluia. E o Senhor, Ele tem enviado o amigo para a noiva. E naquele grande dia nós vamos nos encontrar com Ele no oral celestial. Quando todas as coisas se cumpriram, Ele disse: está consumado. O ladrão da direita disse: tu não é o Cristo? Salve a ti e nós também. Aqueles que estavam embaixo gritavam dizendo: tu não é aquele que dizia que derribaria o templo e com 3 dias ergueria? Faz o seguinte, desce daí se tu é o Filho de Deus. Desce daí. Aqueles que ouviram Jesus pregar foi os que afastaram. Aqueles que eram para estar do lado, como Pedro, negou Jesus.